E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou trazendo uma questão sobre genética, um assunto que tem sido bastante cobrado no Enem. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pausar o vídeo e tentar responder. Caso você não consiga, acompanhe aqui a resolução, junto com uma pequena revisão sobre esse assunto aqui. Então, é muito interessante que você assista o vídeo até o final. Beleza? Então vamos fazer uma leitura aqui básica dessa questão. Uma pesquisadora iniciou o estudo do genoma de um exemplar de milho, que pertence a uma variedade rara e que detém características comerciais vantajosas. Ele tem umas características comerciais que são vantajosas, né? Durante o estudo, ela descobriu que os genes que condicionam as mesmas características, vamos grifar isso aqui que é importante, certo? De maior interesse comercial estão localizados em um mesmo par de cromossomos homólogos. Ao mapear as posições desses genes, ela selecionou os mais promissores para um programa de melhoramento genético, representados em destaques na figura a seguir. Aqui os genes que ela está falando, ó. Os genes que são promissores para o melhoramento genético, certo? Em destaque esse daqui, o S e o S'. E agora a pergunta propriamente dita, a gente tem aqui, ó, a partir do estudo, a pesquisadora inferiu que os genes em destaque estão relacionados a uma mesma característica, por quê? Ou seja, quando ela viu esse estudo aqui, ela inferiu que os genes em destaque estão relacionados a uma mesma característica devido a qual razão? Certo? Então, o que é essa questão que está falando? Que esse gene aqui, o gene A, ele expressa a mesma a característica desse gene A', e assim sucessivamente. E ela está perguntando por que isso acontece. Agora a gente vai ler as opções. Ó. Estão na parte homóloga do cromossomo X. Cara, não é essa opção. De cara eu vou lhe dizer, porque essa parte aqui de características e estão na parte homóloga do cromossomo X não tem nada a ver com seu cromossomo X, porque isso acontece tanto nos cromossomos autossômicos quanto nos sexuais. Então não é o item A. Possuem a mesma sequência de bases? Não, porque eles são diferentes, cara. Se eles fossem iguais, não ia ser S e S', entendeu? Se eles são diferentes, eles têm outra sequência de bases. Manifestam sua ação em dose dupla. Quando a gente fala em manifestar, isso daqui são as características físicas que a gente consegue ver. Então, se ele manifesta em dose dupla, é como se os dois estivessem manifestando ao mesmo tempo. E a gente não tem certeza disso através desse mapeamento. A gente não pode afirmar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente precisa fazer todo aquele estudo daqueles diagramas, certo? Um expressa uma característica, o outro não expressa, o cruzamento para poder saber se os genes manifestam de forma recessiva ou não. Então, também não é o item C. São herdados do mesmo genitor. Um absurdo, né? Porque não tem nada a ver isso daqui. É como se esse aqui fosse herdado de um genitor e esse outro aqui fosse herdado do outro genitor. Então não tem nada a ver isso daqui do item D. Resta pra gente o item E, que é a resposta. Ocupam o mesmo loco gênico. E agora a gente vai falar brevemente sobre isso. Eu vou trazer uma imagem aqui que eu salvei. Adicionar imagem. Pronto. Vou dar uma colada nessa imagem aqui, ó. Trouxe essa imagem e agora a gente vai fazer um comentário. O que acontece, cara? Aqui é o cromossomo, certo? Nessa regiãozinha aqui, ó, a gente tem o locus ou loco gênico. E ó, locus ou loco gênico. O que seria isso? Loco é a posição, é o local no cromossomo onde localiza-se um gene. Então você tem um cromossomo aqui e nesse localzinho aqui onde está pintado de preto tem um gene. Nesse gene, certo? Você vai expressar uma determinada característica. E aí eu vou trazer outra imagem, a gente já sabe o que é loco, certo? Agora eu vou trazer outra imagenzinha aqui, ó.
para explicar esse gabarito da questão. Pronto. Essa outra imagem aqui, o que ela diz para a gente? Dá uma ampliada. Beleza, pessoal. Aqui a gente tem um par de cromossomos homólogos e essa mesma situação aqui da questão. Ó. Nesse local aqui, ó, nesse loco, a gente tem o que? Locus para a forma da semente. Então imagina que isso aqui seja o cromossomo ali de um tipo de fruto em que ele dá uma semente e aí nessa região do cromossomo aqui, ó, a gente tem guardado as informações sobre a característica da semente. Então, nesse local aqui, ó, esse cromossomo aqui tem uma espécie de gene que vai expressar-se de maneira do qual a semente ela é lisa, como está escrito aqui, ó. E nesse outro aqui, ó, é o alelo para a semente rugosa. O que a gente não pode confundir, cara? Nesse local, a gente vai ter o gene que expressa o mesmo tipo de característica. Ou seja, ele fala da forma da semente. Não que as sementes são iguais, as sementes podem ser diferentes. Essa daqui, ó, é o tipo de semente lisa. E esse daqui é o tipo de semente rugosa. Mas ambos falam de semente, do aspecto da semente. Eles estão no mesmo local. Supondo que aqui seja outro loco, certo? E aqui, ó, é o outro alelo dele. Então, desse lado de cá, deixa eu só mudar aqui rapidão. Vou botar para uma caneta. Então, a gente pode dizer que aqui tem um, sei lá, um alelo S e aqui um S', certo? E aqui fala da folha. A gente pode ter aqui uma folha rugosa. E desse outro lado aqui, ó, a gente vai ter uma folha lisa. Ou seja, esse espaçozinho aqui, ó, esse loco, ele vai falar sobre o aspecto da folha, certo? O aspecto da folha. Ele não está falando que as folhas são iguais em ambos os casos aqui, mas ele vai falar sobre a informação do aspecto da folha. Esse aqui é o rugoso, esse aqui é o liso. Então é isso, pessoal. É sobre esse assunto que eu queria falar hoje, locus gênico. Então a gente já deu uma revisada sobre isso e respondeu uma questão no estilo Enem. Se você gostou dessa resolução, você vai apertar aí no joinha, se inscreva no canal e espere os próximos vídeos. Tamo junto, até o Enem e vamos nessa!